Feche seus olhos, por favor. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque seu coração. Nesse momento, numa fração de segundos, só diz uma coisa para Deus. Pai, fala comigo. Diz isso para o Senhor. Senhor, por favor, usa a minha vida como uma ferramenta nas tuas mãos. Não sejam as minhas palavras, mas as tuas palavras. Que o Senhor se mova através de mim. Que o teu Espírito tenha liberdade nessa noite para edificar, para construir, para reconstruir, para reedificar, para quebrantar, para mover águas. Abra o nosso coração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ter a bênção da paz é muito bom. Eu posso dizer para você que eu vivo em paz. Paz não significa dizer que não há conflitos. Em volta às vezes, não há dificuldades, mas eu estou em paz. E você também está em paz. E graças a Deus por isso. A pergunta que eu queria fazer para cada um aqui nesse momento, nessa noite é: será que nós temos valorizado a paz que nós temos? Estar em paz precisa de ser muito valorizado por cada um de nós. E precisa de valorizar a paz que a gente tem. E o que é interessante é que basta um telefonema, uma mensagem que você recebe, se você não alinhar o teu coração com o céu, uma informação, uma notícia que chega, já mexe com você. Não é assim? Você, durante essa semana, recebeu boas notícias, graças a Deus por isso, mas teve algumas notícias que não foram tão agradáveis. Nesse exato momento que eu estou aqui ministrando a palavra para vocês, falando de paz, em muitos lugares no mundo, ela está ausente. Eu queria fazer algumas citações, mas no sentido de trazer luz para o quanto nós temos que valorizar a paz que nós estamos vivendo aqui agora e como nação, apesar de todas as dificuldades que a gente possa enfrentar. Nesse exato momento, existe falta de paz ali em Israel, existe falta de paz em Gaza, na região da Palestina, na Ucrânia, a Rússia, que estão em conflitos, há uma guerra injusta sendo travada nesse momento. No México, na semana que se passou agora, houveram terremotos, muitas pessoas morreram. No Afeganistão, da mesma forma. Na Europa, nesta semana, houve o enfrentamento das autoridades de vários países da Europa contra o antissemitismo. Eu vi uma imagem essa semana que ficou muito forte assim no meu coração, uma senhora, já, seu cabelinho branco, tipo meu, assim, ó, né? Uma senhora com um spray, um aerosol, de tinta, um spray. Ela marcando lojas de judeus. Marcando lojas onde os donos eram judeus. Então, a Europa está enfrentando um momento de gente que apoia Israel, de gente que não apoia Israel. É o antissemitismo, né? As autoridades lá do Hamas, desse grupo terrorista, eles disseram que eles querem varrer da face da terra todos os israelitas, todos os judeus e todos os cristãos. Nesse bolo tudo a gente está aí, porque nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus. Então a gente está vivendo um momento na história da face da terra muito difícil. Na Europa, nessa semana, isso foi vivido. Na França, no Liceu, uma escola do Liceu, um professor foi morto e 2 pessoas ficaram gravemente feridas num atentado terrorista. Gente, eu estou colocando aqui para vocês só a pontinha do iceberg das notícias que bombardearam nossas vidas durante essa semana, só para que você possa tentar quantificar quanto é que você tem que dar valor à paz que você está vivendo agora. Como eu falei na semana passada, eu quero repetir aqui agora. Às vezes a gente fala assim: nossa, mas eu estou com uma falta de paz no meu coração.
Eu sei, eu também, às vezes, eu fico com falta de paz no meu coração. Nós temos os nossos dilemas. Eu já tive que passei há um tempo atrás às beiras de uma situação de depressão. Você não sabe de onde vem aquele sentimento que é tão ruim, um aperto que bate no peito, você não sabe. É coisa que não dá assim, não dá para a gente explicar. É de tão forte que é, ruim demais. Quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo, sabe o que eu estou falando. E a gente não tem paz. Mas, apesar de tudo isso, nós temos um Deus, nós temos uma igreja que nos apoia, como a Solange bem colocou, aqui é um lugar de apoio para você. Irmãos, de verdade, só não recebe apoio aqui na Betel quem faz aquela decisão deliberada de falar assim, não, eu quero caminhar sozinho. Aí a gente não tem como entrar para te ajudar. Mas diferente disso, a gente, graças a Deus, hoje aqui consegue fazer parte da história das pessoas, e muitas pessoas da sua vida, no sentido do cuidado, do zelo, do amor, do carinho, né? Então há um grito hoje, quando a gente para analisar tanto nos países lá fora, como, quem sabe, dentro da sua casa, pela paz. Há um grito, a paz. Onde está a paz? Aonde está a tua paz? E quando nós lemos as palavras do Senhor Jesus, nós conseguimos entender que Ele é o único capaz de nos proporcionar a paz verdadeira. E aí eu quero falar de uma coisa que a gente não consegue enxergar, mas a gente consegue sentir. É uma paz espiritual. É uma coisa que a gente sente lá dentro. Vou repetir, não é ausência de conflito, não é ausência de dificuldade. Se eu fosse perguntar aqui, quem é que está enfrentando luta, quem é que está passando por dificuldade, eu não tenho dúvida de que muitos de vocês levantariam as mãos. Muitos de vocês. Se perguntar para mim, pastor, você passa alguma dificuldade? Lógico que eu passo alguma dificuldade, lógico que eu tenho alguma dificuldade. Eu acho que todo mundo tem a sua dificuldade, só que assim, em comparação ao que essas pessoas lá do outro lado do mundo estão vivendo, eu nem considero que o que eu vivo é uma dificuldade, de verdade. Você olha para a cena onde tem uma criança chorando sozinha num canto, toda suja, e aí chega um soldado e dá um pedaço de pão para ela e uma garrafinha de água, e ela fica ali chorando de alegria por receber um pedaço de pão e uma garrafinha de água. E o pai com a mãe morreu. O futuro dela é incerto. Não tem tio, não tem tia, não se sabe da história daquela criança. Isso é um problema sério. Isso é muito difícil para a gente que está aqui do outro lado ver. Agora você imagina quem está vivendo na pele essa situação. Mas quando a gente fala dessa paz espiritual, a gente se apoia na palavra de Jesus. E é só Ele que pode proporcionar paz verdadeira. João 14, 27, texto tão conhecido, diz assim a palavra de Deus: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se turbe os seus corações, nem tenham medo. Amém? Nem tenham medo. Eu vou repetir: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Antes de conhecer Jesus, eu tinha uma impressão do que era a paz. Quando Jesus passou a fazer parte da minha vida, aí eu conheci o verdadeiro significado da paz e eu pude comprovar na minha vida, no meu coração, o que é ter paz. Aí quando eu me lembro do momento em que eu aceitei Jesus na minha vida, me vem à mente os conflitos, as dificuldades que eram encontradas dentro da minha casa. Eu era garoto ainda. Mas eu me lembro que, uma vez conversando com o meu pastor, ele falou assim: isso tudo vai passar, confia. E eu, de verdade, eu não conseguia enxergar que aquilo ia passar. Aqueles conflitos dentro da minha casa, entre meu pai com a minha mãe, e nós com filhos, eu com a minha irmã, às vezes a gente sentia na pele a dor, naquele sofrimento. E era muito difícil, muito complicado. E aí, quando eu ouvi essas palavras dele, e aí no meu coração eu também questionava, eu falava: mas quando é que vai passar isso? Quando é que passa isso? Ele falou: você tem que ter paciência, tem que ter calma. E eu tinha entregue minha vida para Jesus há alguns dias atrás. E eu sentei para conversar com ele, para contar, para ele poder me conhecer, contar a minha história. E aí ele falou: Alexandre, vai passar. Ele me chamava de Alexandre. Ele falou: isso vai passar, calma. Fica tranquilo que isso vai passar. E, gente, passou.
pastor, Jesus entrou na minha casa, começou a transformar vidas, a transformar corações, e a gente começou a ver as coisas acontecendo, as mudanças acontecendo, os relacionamentos sendo transformados, mudados, e foi algo assim maravilhoso. Eu vou citar uma frase, ela vai ser projetada aqui atrás. Paz não é ausência de conflitos. Paz é um estado de espírito em que se encontram aqueles que confiaram o rumo de suas vidas nas mãos de Deus. Pensando mais em futuro, que confiaram no presente, que confiam pensando mais no futuro também. Então a gente confia agora e a gente confia o amanhã. Vou repetir. Paz não é ausência de conflitos, paz é um estado de espírito em que se encontram aqueles que confiaram o rumo de suas vidas nas mãos de Deus. A pergunta que a gente precisa fazer nessa noite, com base na proposta daquilo que Deus colocou no meu coração, é como alcançar essa paz. Eu quero discorrer colocando 5 elementos aqui tão importantes para que você possa desfrutar a paz verdadeira. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos filhos da paz, mas o que eu quero dizer para todos vocês que estão aqui nessa noite é que foi dado o primeiro passo. O primeiro passo é entregar a vida para Jesus. O primeiro passo é dizer: Jesus, eu quero o Senhor como Senhor da minha vida. Agora existem alguns outros passos importantes para que você possa manter o seu coração em paz, para que você possa desfrutar ainda mais a paz em Deus. A primeira coisa que eu queria que você guardasse no seu coração é que você precisa reconhecer que tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Na vida eu aprendi isso, que tudo tem que começar com Deus. Então, você quer ter paz no seu coração? Quero. Pastor, eu já estou vivendo essa paz depois que eu entreguei minha vida para Jesus. Só que o que eu quero que você entenda é que a paz que Jesus quer derramar sobre o seu coração, que Ele quer colocar sobre a tua vida, é uma paz que vai transbordar. É maior do que essa que você está sentindo, do que você está vivendo. É maior, é além. Ele quer fazer você desfrutar de uma paz que vai além da sua razão no dia de hoje. Então, como é que eu vou caminhar rumo a este patamar de paz, aonde mesmo com alguns conflitos, eu decido me apoiar em Deus e viver em paz, reconhecendo que tudo começa com Deus, tudo. Reconheça, tudo começa com Deus, tudo. Mas tudo o quê? Tudo. O dia de hoje, ele começa com Deus. O dia de amanhã precisa começar com Deus. As suas expectativas em relação ao seu futuro precisam começar com Deus. Tem gente que está aqui hoje e está sonhando. Eu estou pensando em fazer isso, fazer aquilo outro. Que bom que você está sonhando. Isso significa que você vive muito bem vivo, e graças a Deus por isso. Só que assim, se Deus não fizer parte dos seus planos, se Deus não estiver no comando das situações, se você não convidar Deus para entrar dentro da sua casa, se você não permitir que a porta da sua casa permaneça aberta para que Deus venha e faça de verdade aquilo que Ele quer fazer na tua vida, essa paz ela pode vazar pelo vão do seu dedo. Isso não pode acontecer, você não pode deixar isso acontecer. Todo mundo aqui já teve aquela experiência, né, de encher as mãos com água, né? Às vezes quando a gente está na piscina brincando, né, você vai ou no mar, você enche a mão de água e segura, né? Quanto tempo a gente consegue ficar com a água na palma da nossa mão, segurando nas duas mãos? Muito pouco. Então a gente não pode fazer com que a paz seja como a água que a gente traz nas nossas mãos numa brincadeira como essa. Tem que ser uma coisa efetiva. E aí, qual é o melhor lugar para você guardar a paz? No seu coração. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, Ele passa a fazer parte da nossa história, Ele começa a tocar as estruturas dos nossos corações, e quando Jesus vem de forma efetiva, porque nós desejamos dessa forma, o inimigo da nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. Jesus, ele é delicado, ele pede licença, ele está à porta e bate, e ele quer acesso. Então, quando nós damos de fato acesso ao Senhor Jesus, e Ele passa a fazer parte do nosso coração, nós trazemos para dentro do nosso coração. Quando a gente fala coração, é mente, né, irmãos? Vocês conseguem entender. É que a gente usa a expressão coração para, pensando, né, nesse órgão que a gente tem, que depende da nossa vida, o pulsar da nossa vida.
Mas não é isso, é a nossa mente, é o nosso intelecto, a nossa razão. Então, quando a gente permite que Ele venha para dentro, e Ele tome as rédeas da nossa vida, aí a gente consegue, quando as dificuldades vêm, a gente consegue saber separar as coisas. Jesus ajuda a gente a fazer isso, separar as coisas. Então, por isso eu disse que paz não é necessariamente a ausência de problemas. Se eu fosse pedir para alguns irmãos que estão aqui, que eu sei, as lutas que eles estão passando, se eles compartilhassem com a gente, vocês iam ficar de queixo caído. Tem gente que está passando luta, mas luta ferrenha, luta brava. Mas tem uma coisa, porque eles estão no Senhor, eles estão em paz. Amém? É isso, quando tudo começa com Deus é assim, a gente no meio do caos, a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Não quer dizer que a gente não vai chorar, não quer dizer que a gente não vai sentir a dor, não quer dizer que a gente não vai ficar triste, não quer dizer que a gente não vai, às vezes, levantar questionamentos bobos no nosso coração, que a gente nem devia estar levantando. Porque é normal, o ser humano é assim, o ser humano é assim, a gente às vezes está lá, está tudo feliz, daqui a pouco a gente está agora questionando alguma coisa que de verdade não faz diferença, não faz nem sentido a gente questionar. Segunda coisa, abra o seu coração para que os propósitos de Deus o alcancem no dia de hoje. Olha, deixa eu falar para você uma coisa muito séria, aqui e agora e no dia chamado hoje. Uma decisão certa ao lado de Jesus define tudo. Define tudo. Tudo, o rumo da eternidade. Quando nós fomos gerados por Deus, nós não existíamos antes. Tem gente que pensa isso. Não é o que eu acredito, não é o que o Evangelho revela para nós, não é o que a Bíblia Sagrada revela para nós. A Bíblia diz que nós somos gerados por Deus. E segundo o Salmo 139 diz que antes da palavra chegar na ponta da nossa língua, Deus já conhece ela toda. A Bíblia diz lá no versículo 16 desse Salmo que todos os nossos dias determinados para nós foram escritos no seu livro antes de qualquer deles existir. Então nós temos um Deus que é soberano, que um dia decidiu vir na pessoa de Jesus, morrer por nós ali na cruz, para nos dar vida e vida em abundância. Mas agora eu preciso entender que o propósito dele é que eu possa seguir ao lado dele. Então, abra o seu coração para que os propósitos de Deus alcancem a sua vida hoje. Como é que os propósitos de Deus vão alcançar a minha vida? Quando você aceita Jesus, já começa aí. Pastor, eu aceitei Jesus lá na minha casa de pais, que bênção. Eu tive uma experiência tão linda junto da família da Andréia, da Val, a gente teve casa de pais, o Jonas estava comigo, a Amanda em um dia, a Helenice esteve comigo. Foi uma festa, foi muito gostoso. A gente tinha lá quase mais de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas sentadas, e foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso. E as pessoas todas elas abriram seus corações para Jesus. Graças a Deus por isso. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro grande passo. Abrir o coração para Jesus. E o segundo grande passo? Abrir o coração para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida e a partir da sua vida. Porque preste atenção, o que é bom para mim, eu não posso guardar só para mim, concorda? Sim ou não? Eu não posso guardar só para mim. A salvação que eu tenho hoje em Cristo Jesus é algo tão assim, extraordinário, é o que me faz feliz. Se eu sou alguém feliz, se eu tenho alegria, se eu tenho paz, é por causa dessa salvação, porque Jesus me alcançou. Agora, é tão bom que eu não posso simplesmente guardar ela 7 chaves e dizer assim, nossa, é tão valioso, porque coisas valiosas a gente tenta guardar, não é verdade? Né? Coisas valiosas, geralmente, as pessoas, quando se pensa em uma coisa que ela dá bastante valor, ela guarda. Eu tenho, por exemplo, na minha estante ali, está até meio guardado, até um vaso que eu ganhei da minha avó. Minha avó, quando ela tinha beirando seus 80 anos de idade, um dia ela chegou para mim e falou, filha, eu quero te dar um vaso. Eu falei, obrigado, vó, é um vaso bonito assim. Eu não sei nem o que está escrito nele, irmãos, mas eu sei que é bonito o vaso. Está escrito em mandarim, parece. Tem que chamar a dona Vu para traduzir para mim. Boa ideia. Aí. A dona Vu vai traduzir para mim o que está escrito lá. Está tudo resolvido, depois a senhora vai traduzir para mim. Se a senhora entender, a senhora vai ganhar uma caixa de bombom, tá bom? E aí eu guardei esse vaso. Tá tão guardado esse vaso que eu nem deixo ele à vista na minha estante. Está atrás dos meus livros.
Sabe aquele... Eu falo, vai que eu quebro o vaso, vai que eu derrubo ele. É um vaso que eu tenho uma estima. Não é idolatria, irmãos, pelo amor de Deus, não é isso. Porque se quebrar, quebrou, a gente junta os cacos, joga no lixo, acabou, não tem essa. Mas é uma coisa que eu trago. Eu tenho uma gaita que eu ganhei do meu pai, meu pai faleceu, ele tinha uma gaita, ele tinha comprado uma gaita. E aí eu guardei essa gaita, de lembrança do meu pai. Né? É uma coisa que eu tenho. Então, coisas boas geralmente nós guardamos, só que Jesus a gente não pode fazer isso. A gente tem que guardar sim as 7 chaves do nosso coração, mas nós precisamos repartir com as pessoas. Amém? E aí entra a questão, como é que eu posso repartir Jesus com as pessoas? Preste atenção no que eu vou falar. Se necessário, use palavras. Ei, você entendeu bem? Se necessário, use palavras. Que o seu estilo de vida possa traduzir quem é aquele que já habita no seu coração, Jesus Cristo. Amém? Você não precisa de ser gente chata, você não precisa de ser aquele tipo de religioso que, sabe, é pegajoso com as pessoas. Não precisa de nada disso, nada disso. Simplesmente viva os seus dias e deixe a luz do Senhor brilhar através da sua vida. Deixe a luz do Senhor brilhar. No que depender de você, leve a paz para as pessoas. Se você vê que você pode dar uma palavra para trazer tranquilidade ao coração, faça isso, viva isso. Assim você vai ser feliz e você vai ser já um agente de paz. Em terceiro lugar, gente, daqui a pouco a gente entra no texto, tá? Alguém está perguntando, pastor, leu o texto, mas não falou nada do texto? Calma aí que nós já vamos chegar lá. São algumas coisas que eu precisava compartilhar com você sobre essa questão. Como alcançar a paz, a bênção da paz. Em terceiro lugar, desista de continuar vivendo as mesmas histórias de derrota. Esse é o tempo, essa é a hora. É hora do quê, pastor? É hora de dizer, Jesus, entra na minha vida e me ajuda, porque eu caminho, mas daqui a pouco eu caio. Depois eu caminho mais um pouco, depois eu caio de novo. O que é isso? Infelizmente, é uma história que tem acontecido, graças a Deus pela sua história, mas onde você tem sido derrotado em alguns pontos. E existem derrotas que quando nós permitimos que Deus seja aquele que aponta o caminho, aquele que vai nos dirigir, que vai nos guiar e que vai direcionar o nosso coração, essas coisas elas são lançadas por terra. Então o que eu quero que você guarde no seu coração é que você precisa de desistir, de continuar vivendo as mesmas histórias. Você lembra da época da sonata? O pessoal mais antigo vai lembrar. Lembra o que é sonata? Lembra? Sonata, alguém lembra disso aí? Quem sabe o que é isso? Gente, por favor, levanta a mão. Eu estou me sentindo o ET agora. Misericórdia, o que é isso? Pastor do céu. Quem não sabe o que é isso? Um monte de gente. Deixa eu traduzir para vocês então. Sonata era um lindo aparelho. O meu era azulzinho, era uma caixinha quadradinha assim, que você ligava na tomada e abria ela. Você tirava tipo máquina de datilografia, alguém conhece? Tipo assim, com uma tampinha. Então a sonata era só que era um aparelho, quadradinho assim, mais ou menos desse tamanho, né? Que você abria, então tinha a caixinha de som, a caixinha ali que abria era a caixinha de som embutida nela, e aí você tinha lá o lugar para você colocar o disco. Alguém sabe o que é disco de vinil? A moçada hoje sabe o que é, né? Os DJ usam, só que é eletrônico o negócio. Pula essa. LP, pronto. Né? O long play. O mais chique, né? Aí você pegava lá, tinha agulha, tinha que trocar a agulha. Pastor, que negócio que é ele? Agulha? O que é isso? É de costurar? Não. Você colocava lá o disco, tinha disco pequeno, e mais antigamente tinha de não sei quantas rotações, que daí era uma coisa que já não faz parte da minha época. Aí é com o Maurício, com outro pessoal aí, a Léo, que era um negócio que era uma outra rotação, era mais acelerado. Mas eu sei que tinha isso aí, porque eu vi já. Né? Mas eu lembro que o meu era normal, normal, ninguém conhece.
Mas olha só, aí você colocava lá, e aí você, né, a hora que você puxava assim a agulhinha, então tinha um negócio, tipo uma alavanquinha, você levantava e você posicionava bem no início da faixa, e o disco ele tinha mais ou menos assim, se fosse um long play grande, tinha 5 faixas de cada lado, mais ou menos isso. Tal. Aí você posicionava e descia aquela agulha e o som comia solto. Ah, tenso. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu não sei nem por que eu contei para vocês essa história. O que eu quero que você guarde no seu coração é que não pode ser um long play. A sua vida é sempre o mesmo disco. Era um negócio caro, então a turma cansava de ouvir aquele negócio. Os vizinhos já não aguentavam mais. Por quê? Porque era sempre o mesmo. Um disco era caro naquela época. Você lembra? Era caro, era um negócio que não era barato. E aí hoje você vai nesses sebos da vida, está lá 50 long play por R$10, uma coisa assim. E tem umas raridades, o negócio é interessante. Então observe, a nossa vida não pode ser como um disco de vinil, que não sai daquilo, aí você vai até o final, aí volta de novo, vai até o final, volta de novo, vai até o final, volta de novo. Se você deseja de verdade viver uma nova história, sua história não pode ser assim. Estou repetindo as mesmas coisas. As mesmas ações reproduzem os mesmos resultados. Inclusive, os resultados de derrota que você possa viver ao longo da sua vida é porque as ações continuam sendo as mesmas. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar um basta nisso. Pastor, como que eu faço? Entrega a sua vida para Jesus. Ele ajuda. Ele não vai fazer tudo por você, ele já fez tudo por você, entendeu? Ele não vai fazer, ele já fez, ele deu sua vida por nós lá na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é não perpetuar uma vida de derrota. Quem é que te faz vencedor? Jesus. Quem é que te faz levantar de manhã e continuar acreditando em dias melhores? Jesus. É tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Vamos lá, gente. Em quarto lugar, renda-se diante do grande amor daquele que verdadeiramente te ama. Jesus te ama demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa palavra perecer tem a ver com a eternidade. Volta um pouquinho a minha palavra ali atrás. Lembra que eu disse? Nós somos gerados no coração de Deus. Nós não existíamos, mas passamos a existir no ato da concepção. Quando os nossos pais se relacionaram, e aí Deus então deu o milagre da vida. Por isso que nós apoiamos a vida. E tudo que é diferente disso, a gente nunca vai apoiar. E aí o que acontece? Quando nós somos gerados, a eternidade passou a fazer parte da nossa história. Agora tem um detalhe, a eternidade ao lado de Deus ou longe de Deus? Como é que vai ser ao lado de Deus? Ao lado de Deus é com Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Gente, você que está aqui pela primeira vez, guarda uma coisa no seu coração. Não é entregar a vida para uma placa denominacional. Não é placa denominacional que salva ninguém. A placa Betel não salva. Quem salva é Jesus Cristo, que é o Senhor dessa comunidade de salvos. É Ele que salva. Está dando para entender? Estamos juntos aí, gente? Amém? Então Jesus é que salva, não é Assembleia de Deus, não é presbiteriana, não é batista, não é metodista, não é igreja católica, não é igreja que salva. A igreja é ferramenta de Deus para levar a bênção da paz sobre as pessoas. Essa paz já está em Jesus. É só Jesus. Quero lembrar você do texto. Deixo-lhes a minha paz eu lhes dou. E eu não dou como o mundo dá. O que Jesus está dizendo é que ele não dá uma paz como o sistema dá. O sistema dá paz com base na troca. A gente não, a gente vive paz verdadeira porque Jesus é o nosso Senhor. Então, renda-se diante do grande amor daquele que verdadeiramente te ama. Por último aqui, abra o seu coração e decida seguir os caminhos de Deus. Pastor, o que é seguir os caminhos de Deus? É ser alguém que agora vai ficar 24 horas na igreja? Não. É ser igreja integralmente. Não é simplesmente, não é estar aqui. A pessoa pode estar aqui com a sua presença, o seu corpo presente, mas a sua cabeça está longe de tudo isso. Eu pergunto, o que adiantou?
Então a questão é ser quem Deus nos chamou para ser, à luz das Escrituras, e como é que eu sou quem Deus quer que eu seja. Recebendo Jesus como seu Salvador e dizendo, Deus, me ajuda nessa caminhada. Aí entra uma coisa muito importante, que é a vida da igreja. Você precisa encontrar um lugar para ser abençoado, para receber apoio espiritual, para receber apoio nas horas difíceis da sua vida. Esse ano, nós tivemos perdas aqui. A última perda que a gente teve foi o nosso irmão Murilo. Ele foi recebido na presença do Senhor. O velório dele aconteceu aqui, nesse lugar. Então aqui é o lugar onde o templo, né? A igreja somos nós, isso aqui é parede, isso aqui é o templo. Mas aqui é o lugar onde nós celebramos a vida, é o lugar onde nós choramos, é o lugar onde nós celebramos as conquistas, onde vidas se rendem aos pés do Senhor. As 2 últimas semanas, vidas se renderam aos pés do Senhor nesse lugar. Graças a Deus por isso. A gente vai alcançando a nossa missão, graças a Deus por isso. Mas o que é necessário é que eu abra o meu coração e decida caminhar com Deus diante de alguma igreja séria. Como a Helenice bem colocou, no mundo de hoje, nós temos pessoas que não estão de fato preocupados com o ser humano. Não é o nosso caso, a gente está preocupado com você. Nós entendemos que a fidelidade é importante, que o amor é importante, que tantas coisas são importantes. Mas a nossa preocupação é com o ser humano. Não é com o que você pode fazer, com o que você pode dar. Não é isso, não é nada disso. Não pode ser assim. O dia que... Não vai ser. Mas o dia que pudesse ser dessa forma, a gente perdeu o senso de missão. Nós teríamos perdido o senso da nossa missão. Infelizmente, como algumas pessoas aí fora já perderam o senso da sua missão. O senso da missão. Qual é a nossa missão como igreja? Primeiro, glorificar a Deus, mas ser sal da terra e luz do mundo, abençoar vidas. Amém? Agora a gente vai olhar para o texto, eu quero destacar 3 coisas importantes. 3 coisas. Eu vou repetir o texto e eu quero que você tente ficar com algumas impressões muito profundas aqui desse versículo nessa noite. Disse Jesus, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Eu não dou como o mundo dá. Não se perturbem o coração, os seus corações, nem tenham medo. Primeira coisa que você precisa, então, guardar no seu coração, é que a paz verdadeira é a paz que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. O peso que veio sobre a vida de Jesus, ter que dar a sua vida por nós na cruz, é isso que garante paz. É interessante, né, que um ato de entrega, de amor, um ato tão difícil, não acho que você que foi fácil para Jesus morrer. Ele sabia que a missão dele era enfrentar a cruz, mas não foi uma tarefa fácil, não foi uma coisa simples. Antes de Jesus ser crucificado, quando ele começa o seu ministério com 30 anos de idade, ele vai então percorrendo, ensinando os seus discípulos a caminharem, ensinando os seus discípulos o que era ter fé, ensinando os seus discípulos o que era ter amor. Jesus ele teve que se deparar com tantas coisas, e me vem à mente aqui agora a falta do entendimento dos discípulos de Jesus na caminhada. A ponto de Jesus dizer o seguinte, olha, eu estou indo para o Pai. E alguém dizer assim para ele, não, mas fala aí onde é que o senhor vai, que a gente está aqui disposto a dar a nossa vida pelo Senhor. Aí Pedro se levanta e fala, mestre, eu dou minha vida por ti. Ele fala, Pedro, você vai me negar. Você vai me negar. Como é que você está falando que você vai dar a sua vida para mim se você vai me negar? E aí o que isso mostra para a gente é que nós somos frágeis. Assim como os discípulos, nós somos frágeis, mas existe a necessidade de vivermos esse verdadeiro amor. O amor de Deus, através de Cristo por nós na cruz, é tão profundo que quando na experiência de Pedro, ele vai até Jesus, ele diz essas palavras para Jesus, que eu acabei de recitar, estou aqui parafraseando as palavras de Jesus, mas depois ele agora consente no fato de Jesus ser preso, ele foge com os discípulos, fica acompanhando as margens, os acontecimentos na vida de Jesus, e um pouquinho mais adiante, Jesus, ao olhar para Pedro,
ele observa que Pedro o nega 3 vezes. Como ele havia predito, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Ele negou pela 3ª vez, o galo cantou. Os evangelhos nos dão aquela certeza de que os olhares se entrelaçaram, e mais ou menos assim, eu não falei que você ia me negar. E aí, quem sabe, alguns podem pensar assim, não, mas está tudo acabado. Não está tudo acabado. Tem um depois. Jesus morre, mas ele ressuscita ao 3º dia. Ele sofreu por mim e por você, para que você tivesse paz, para que eu tivesse paz. Por isso que Jesus morreu. E agora, quando Jesus está aqui na terra novamente, depois da sua ressurreição, ele ficou aproximadamente 40 dias, aparecendo aos discípulos, ele vai até Pedro. E ele dá uma nova oportunidade para Pedro. Mas é interessante que nessa nova oportunidade, como nos diz lá João, no final do Evangelho de João, há algumas expressões muito fortes ali que nós encontramos. Jesus, quando aparece para Pedro, olha para Pedro e diz assim, Pedro, você me ama? Ele fala, sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus olha para ele, então vai, pastoreia as minhas ovelhas. 2ª vez, pergunta, Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, pela 3ª vez, aí Pedro já fica incomodado com a pergunta, porque o tipo de amor que Pedro estava querendo oferecer para Jesus era um amor inferior ao que Jesus estava ali perguntando se ele dedicava a ele. Mas pela 3ª vez, ele fala, Pedro, você me ama? Ele fala, Senhor, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Quando a gente vai para o texto original, nós temos 2 palavras diferentes ali. Nós temos o amor filéu, que é o amor de amigo, e temos o amor ágape. Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? Você me ama de verdade? Aí Pedrão responde assim, eu te filéu. Eu tenho um amor de amigo. É mais ou menos assim, eu tenho um amor para dar para o Senhor. Mas não é um amor que o Senhor está querendo. 3 vezes, irmãos. 3 vezes. E aí, o que eu quero que você guarde no seu coração é que, mesmo diante das fragilidades do seu coração, e quando a gente olha para o nosso coração, a gente sabe que tipo de amor a gente está disposto a dar para Deus, e o quanto a gente está disposto a render de amor diante de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, que Deus está disposto a receber o seu amor por Ele. Houve uma oportunidade, Ele se rende, e agora Pedro vai caminhar, sendo aquele que vai fazer diferença na vida de muita gente. Ele vai pastorear as igrejas do Senhor. E ele vai sofrer por amor a Cristo. Ele vai sofrer até o final da sua vida, ele vai sofrer. Ele vai ser perseguido, ele vai morrer de um jeito muito triste, e assim vai. Então a paz verdadeira é a paz que Cristo conquistou na cruz por nós e para nós. Segunda coisa, com base nesse texto, que você precisa guardar no seu coração, é que o mundo também oferece a sua paz. Passageira e superficial, geralmente alcançada com base na troca. As pessoas lá fora estão acostumadas com um tipo de paz que pode ser alcançada com base na troca e com base nos interesses. Agora, de verdade, o que a gente pode oferecer para Jesus, olhando para dentro dos nossos corações? Humanamente falando, o que você pode oferecer para Jesus? Não traduza como coisas materiais. Não é isso. Não é sobre isso. É o amor. A base é o amor, precisa ser o amor. Então, ao olhar para o sacrifício de Jesus, que foi dado por você para te garantir paz, o que você precisa guardar no seu coração é que a resposta a essa demonstração de amor maior tem que ser para a sua vida. Deu para entender? Então você entrega a sua vida para Jesus e segue ao lado de Jesus. Essa é a maior prova do seu amor por Deus. Eu amo Deus. Você já aceitou Jesus? Se você aceitou Jesus, amém. Agora então viva Jesus. Inspire Jesus. Seja um reflexo do amor de Jesus. Mas a última palavra nessa noite aqui, eu quero que você guarde no seu coração, é que a paz que Cristo alcançou para nós é uma paz que exclui o medo. Não tenha medo de desejar hoje a paz do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa.